Queridos, cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, vamos fazer uso da palavra do Senhor. Vamos. Livro de Romanos 12. Romanos fica depois de Atos dos Apóstolos e antes de Colossenses, antes de Tito, antes de Coríntios. Romanos 12. Tá bom, queridos? Depois de João. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Apóstolo Paulo aos Romanos 12, versículo 1. Diz assim: consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso dos seus dons. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Queridos, por assentar. Irmãos, eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por retornar a esta casa. Para mim foi, está sendo e sempre será um privilégio de estar aqui. Agradeço o convite do nosso pastor José Hilton e a pastora também ter aprovado. Todos os que estão aqui e também como está sendo gravado, muitas pessoas vão estar ouvindo em casa depois, né? Quero agradecer, minha esposa está me acompanhando e a mãe do pastor José Hilton ali, né? Que eu tenho uma grande estima. Que Deus abençoe. Quero parabenizar também, irmãos, a pastora, tá bom? Que Deus abençoe a senhora e as 3 filhas também que acompanham a mamãe. É muito lindo isso aí, né? Nosso irmão jovem também, Samuel, né? O genro também, o pastor José Hilton também, que tem ajudado a levar essa cruz, os tocadores também, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, chegaram cedo, já tudo afinando ali os instrumentos, e Deus é maravilhoso, né, amados? Eu creio que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Eu queria nesta noite, irmãos, falar um pouco sobre esta palavra, mas eu também queria concluir um testemunho que eu já falei aqui. Eu queria falar um pouco assim do meu testemunho, né? Do meu testemunho desde criança. Eu queria falar e aprovando ao Senhor, estaremos falando também sobre esta palavra. Amém, amados? Eu creio que cada um de nós aqui temos testemunho tremendamente forte, mas o maior testemunho é você falar de Jesus, né, amados? De Jesus, ele é o maior testemunho. Louvado seja o nome de Jesus. Antes da palavra, irmãos, eu quero dizer que meus pais vieram da Bahia, né? Eu não tenho muito conhecimento do que meu pai fazia na Bahia. Mas minha mãe, como a gente era muito próximo, muito apegado, eu e minha mãe, eu fazia muita pergunta para ela, o que na mocidade, o que ela fazia, o que ela era na Bahia. E pelo que pude saber algumas coisas também da minha mãe ela gostava muito de passarela, né? Ela fazia muito negócio de, acho que era modelo, ela ganhava, quando ficava em primeiro lugar, ficava em segundo lugar. E meu pai e minha mãe eram da Bahia, eles vieram para São Paulo, né? Louvado seja Deus. E aqui, irmãos, eles constituíram 10 filhos. Morreu 2, ficou 8. E os filhos mais doentes, irmãos, minha mãe não sabe se foi 15 ou 18 vezes. Foi uma pessoa muito doente, muito doente. Os médicos deram um diagnóstico que eu viveria apenas até os 18 anos. E isso trazia pânico para o meu pai e para minha mãe. Eu via eles brigando no hospital, eu via muita coisa. Depois, com o
minha mãe: mãe, por que vocês faziam tipo aquele barraco todo no hospital, tudo? Por que aquele desespero? Eu falei: não, é que você tinha um diagnóstico, que você já, poucos dias você ia morrer, então nós ficava desesperado. Mais uma coisa, irmãos, com o tempo eu fui entender. Quando era 7 horas da noite, eu via com meus olhos um monte de luzes, irmãos, passando no quarto, para um lado e para o outro. E eu ficava olhando aquelas luzes, irmãos. Eu acho que os irmãos já têm experiência, às vezes no monte, em casa, às vezes na Bíblia. É tipo um vagalume, né? Quem já viu isso aí? Tipo, já piscasse uma luz, igual a lâmpada assim, já viu isso aí? Brasas vivas. E quando era 7 horas, começava passando. E eu comecei a entender, louvado seja, que 7 horas da noite era a hora que a igreja se levantava, aonde a minha família apresentava eu para Deus. E Deus achou por bem poupar a minha vida, como poupou a vida do rei Ezequias. Deu mais 15 anos de vida. Quer dizer, os diagnósticos foi até os 18 anos. E para a glória de Deus já estou com 55 anos. E meu pai se casaram, tiveram lá 8 filhos. E era muito difícil. Meu pai começou a trabalhar na Metal Leve. E assim, mais ou menos mais de 40 anos aqui, era muito matagal, muito mato. E eu me lembro que meus pais eu vi muitos sinais, irmãos, acontecer, muitos sinais. Eu lembro ainda que o esposo da nossa irmã missionária Nazaré fazia culto em casa, caía endemoniado. Eu via as pessoas vomitando macumba. Eu via meu pai andando na rua assim, as pessoas caíam endemoniadas. Via as pessoas tirando coisa de dentro da barriga, ele fechando o centro de macumba. Irmãos, era muita coisa. Me levava para o monte para orar a Deus. E o que aconteceu? Então eu cresci assim, louvado seja minha mãe, minha avó também colocava nós para orar. Meu pai levava para o monte. Teve uma cena que foi forte demais, porque tinha uma mulher que estava com a perna dura, e meu pai foi orar por ela, e falou assim: ó, isso aí é obra de macumbaria. Tinha um sapo, irmãos, tinha um sapo no quintal, e o sapo estava com a boca toda amarrada. O pastor Marialdo estava nesse dia, o pastor Marialdo, o irmão conhece aqui, e ele falou assim: olha, Jesus vai te curar agora. Eu vi que meu pai orou para aquela mulher, a perna dura, e quando ele acabou de orar, irmão, o sapo morreu na mesma hora. O espírito da morte saiu da mulher, já entrou. Meu pai pegou o sapo na mão, descosturou a boca, enfiou a mão dentro da boca do sapo, tirou, dava o nome de quem? Da mulher. Você vê o poder de Deus, irmão. Eu vi muitos sinais. Nós estávamos 8 crianças indo para a igreja assim. Eu vi que o rapaz apontou a arma prata, apontou para o meu pai. Minha mãe, coitadinha, saiu correndo. Não dava para levar eu porque eu nasci gordo, irmão. Eu nasci com 5,1 kg. Quando as mulheres foram visitar eu em casa, elas falaram: isso a criança tem 6 meses? Minha mãe falou: não, nasceu essa semana. Falou: mas parece um botijão de gás, de tanto gordo mesmo. E minha mãe levou um filho só, aqui estava na barriga só, e deixou eu. E eu entrei debaixo das pernas do meu pai, que eu nunca tinha visto a arma, eu era criancinha. E eu vi, irmãos, que os rapazes veio se aproximando, e ele continuou andando no meio do matagal, e os rapazes se aproximando, mais ou menos 6, mais ou menos, se aproximando. Minha mãe, coitadinha, saiu gritando. Eu vi que meu pai só levantou a mão assim, e falou assim: o sangue de Jesus Cristo tem poder. Irmão, eu vi com meus olhos, a arma caiu no chão. Um correu para a direita, para a esquerda, um foi para cima, para baixo, para a direita, desapareceu. E ele foi para a igreja, irmão, tipo, nada acontecendo, irmão, nada acontecendo. Falou: irmão, eu fui assaltado no meio do caminho, louvado, estava com esses filhos tudo assim, só os filhos da minha mãe. Nós ocupávamos 10 bancos, porque eram 8 bancos para os filhos, mais o pai e a mãe. 10 bancos, era só para uma família que era nossa. Quiseram me assaltar, irmão, no meio do caminho, e eu não tinha o que fazer. Eu soquei meu sangue de Jesus, a arma caiu, e eles saíram correndo, e eu estou aqui para contar a vitória para a glória de Deus.
E meu pai, irmãos, começou, ele servia muito a Deus. Uma das coisas erradíssimas que meu pai fez foi se candidatar para ser deputado federal. E aí começou a parar de orar, parou de jejuar, começou a se esfriar na fé. Depois ficava só nos políticos. Depois nós ficávamos em casa, vendo eles na televisão, no meio desse político tudo. E ele foi se esfriando na fé. E meu pai e minha mãe cantavam muito na igreja. Ela gostava muito de cantar. E meu pai gostava de pregar. Meu pai era muito usado assim, nas mãos de Deus. Muito bem. E aí eles foram se esfriando na fé. Depois eles acabaram o quê? Acabaram se separando. Meu pai ficou doente, até mesmo diabetes, né? Acabou se aposentando e acabou também desviando também. Depois começou o bebê, arrumou outra mulher, que era até uma macumbeira. Depois meu pai e minha mãe também arrumou outro homem. Irmão, só sei que a minha casa, irmãos, virou de ponta cabeça. E eu não tinha alicerce para estar na presença de Deus, mas dentro da minha alma, irmãos, tinha uma chama poderosa. Louvado seja na alma. E eu gostava, louvado seja o meu primeiro servicinho que eu arrumei, eu vendia sorvete na rua. Depois eu comecei a catar papelão. Essas ruas aqui, tudo eu conheço tudo, irmão. Eu catava lixo aqui, papelão, lata, tudo aqui. E eu com 11 anos, irmãos, eu queria trabalhar numa padaria, mas eu era muito pequenininho. Mas de tanto, irmãos, eu pedi, insisti, irmãos, o português colocou para trabalhar, mas eu não conseguia pegar o pão, né? Aí eu coloquei uma caixa de Coca-Cola, subi em cima, e eu me lembro como hoje, há 45 anos, 44 anos, eu tenho uma pessoa que pediu 3 pãezinhos assim o cliente pediu 3 pães, e o português falou assim: ó, o seu lugar não é no balcão, o seu lugar é na faxina, limpar a banheira, irmão. E irmão, eu saí limpando tudo, irmão, eu limpava a banheira e tudo, mas uma alegria, irmão, sabe, irmão? Eu fiquei pensando, para quem eu estava carregando ferro velho, terminava o dia, comprava 2, 3 pão só. Agora eu estou dentro da padaria, irmão, eu estava com 10 anos, 9, 10 anos, eu nunca tinha comido uma pizza, irmão. Eu comia pudim, aqueles pudim de pão, que depois que eu fui saber que era de pão velho. Olha só que coisa. E eu quando entrei, irmão, eu ia na padaria, eu ficava olhando aqueles Danone, aquelas coisas tudo. Eu falei assim, para eu comer essas coisas, eu não tenho dinheiro, então eu vou trabalhar lá dentro. Porque se eu estiver lá dentro, pronto, eu vou comer de tudo. Irmão, de tanto, eu fiquei mais de 20 vezes pedindo para o português deixar eu trabalhar. E depois ele me chamou, eu cheguei lá com um calçãozinho, uma bola debaixo do braço, ele me chamou. Ele falou assim, eu chamei para você trabalhar, menino. Vai colocar uma roupa. Eu trabalhar aonde? No balcão aí. Vai pôr a roupa. Irmão, eu sei que nem uma bala. Irmão, eu subi a ladeira ali de Estegacia, mas com tudo, irmão. Coloquei uma calça, coloquei tudo, desci, suado, irmão. Cheguei, fui fazer faxina, irmão. Fazia tanta faxina, irmão, que você era mole. Você era mole de tanto fazer faxina. Muito bem, aí eu passei pro balcão. Depois eu passei pra copa. Depois passei pro caixa. Depois passei a ser gerente. Louvado em um lugar, irmãos, que naquela região de Jardim Ribeg teve muitas mortes. E Deus era tão fiel, irmão, tão fiel, que todas as vezes que iam assaltar a padaria eu não estava. Quando era de manhã eu estava tarde, quando era tarde de manhã, e quando era no meu horário eu estava no banheiro. Olha só como é que era. Não, é forte demais, irmão, forte. Louvado, e quando, louvado seja, eu estava lá dentro, quando eu voltava, tinha acabado de roubar a padaria. Então eu cresci, louvado seja desse ambiente. Quando é mais ou menos 20 e poucos anos, eu retorno, irmãos, para a igreja. Um dos meus irmãos mais velho foi para o crime, né? E meu pai também acabou desandando, chegou a tomar tiro, né? E nessas alturas tudo, irmão, já estava na igreja. E louvado seja, e os irmãos, eu encontrei, irmãos, muitos amigos. É muito importante a gente andar com pessoas que
eles desejam o céu, amam a palavra de Deus, amam a oração, amam a igreja, amam servir a Deus. Deus colocou no meu lado pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas verdadeiras, pessoas fiéis assim. E eles me levavam para o monte, irmãos, para o monte, louvado seja, irmãos, para a glória de Deus. Às vezes orava a noite toda, às vezes ia 2 vezes por monte. E Deus, pela misericórdia de Deus, irmãos, que começou a me usar na revelação cedo já. Eu via muitas coisas acontecer, muitos sinais acontecer. E a minha vontade, irmãos, era pregar a palavra de Deus. E eu via para a igreja, irmãos, eu via as pessoas mandando papel na frente para pregar e para cantar. Eu falei, eu vou fazer isso aí também. Eu mandava papelzinho, irmão, para frente, e ninguém me atendia, irmão. Eu ficava triste, irmão. Tudo que começava com si, eu já achava que era eu, sabe? Vamos ouvir agora o Si, o Silvio, o ciclo de oração, o Silvano. Era, irmão. E aí eu falei, não quer deixar eu pregar aqui, eu vou orar, vou pregar no monte. Aí eu cheguei no monte, irmão, e começava a pregar no monte mesmo, irmão, no meio das águas assim, irmão, e pregava com a voz alta, que eu acho que os vizinhos escutavam. Depois fiz um cômodo no quintal e comecei a pregar, louvado seja, num quintal, dentro de casa. Mas só que eu era meio exagerado, irmão. A casa de telha, fechei tudo, coloquei um terno, a gravata, irmão. Eu sozinho dentro de casa, irmão. Um calor, irmão, infernal. E coloquei a Bíblia em cima, coloquei um pano, falei, agora eu vou começar a pregar agora. Irmão, eu pregava, irmão. Mas eu não sabia pregar. Só era 15 minutos, depois eu tinha que voltar a mensagem de novo, porque eu sabia pregar 15 minutos, depois eu tinha que ver. É igual uma fita, só se põe e volta, põe, era assim. Irmão, eu suava, irmão. Eu pregava tanto, irmão. 1 hora, 1 hora e meia. Depois eu cansava e dormia, irmão. De tanta canseira e suor e uma coisa desesperadora. Depois eu falei, eu vou para a praça pregar. Fui para a Praça Floriano Peixoto, não deixava pregar. Não, Floriano Peixoto deixava pregar, mas na Praça da Sé não deixava. Eu voltei para Floriano Peixoto, fiquei vários meses, ninguém deixava pregar. Eu fui para a Praça do São José, comecei a pregar lá. E teve uma vez que eu estava sentado, irmãos, pedindo para Deus uma oportunidade. Porque eu preguei tanto, irmão, tanto que eu suei e caí, irmão, de tanta canseira. E Deus me deu uma revelação, eu pregando para uma multidão de pessoas. E eu acordei e falei, meu Deus, eu vou ser um pregador. Irmão, eu achava que ele ia ser rápido já. Passou 5 anos, 10 anos, 15 anos. Louvado seja, quando eu estava, aí eu comecei a pregar em lugares, 1 pessoa, 2, 3. E eu me lembro como hoje, irmãos, eu fui no Ministério de Santa Amaro, João Alfredo, 527, depois da ponte, a igreja toda de espelho, cheguei atrasado, de ônibus, o carro, o estacionamento cheio de carro, lindos, blindado, aquelas coisas, e a deputados lá também, empresário, tudo. Eu cheguei atrasado, irmãos, e na mesma hora, 2 galerias lá, na hora de pregar, o pregador faltou, o Espírito Santo falou para o presidente, olha, passa a mensagem para o Silas Neves. Irmão, ele falou meu nome, irmãos, eu fiquei quieto, porque eu achava que tinha outro Silas Neves lá, irmão. Depois, quando ele olhou para mim, eu falei, é eu mesmo. Irmãos, eu preguei ali naquela sede ali de Santa Amaro, louvando a igreja muito linda demais. Quando eu terminei de pregar, irmãos, o Espírito Santo falou para mim, lembra, louvado seja que eu tinha te dito que você ia pregar em grandes lugares ainda. A minha promessa está cumprida na sua vida. Está cumprida. E aí, irmãos, eu acabei perdendo o meu pai. Meu pai primeiro tomou um tiro na cabeça, escapou. Depois, uma outra vez, ele foi envenenado. Meu irmão passou na televisão, acho que na Cidade Alerta na época, tinha 36 anos, também tiraram a vida. Minha mãe pegou depressão, acabou morrendo também. Outro irmão também meu pegou diabetes, não se cuidava, acabou morrendo também. E aí começou a minha vida. Aí eu queria casar. Eu queria casar porque eu já estava 3 anos já orando. Eu estou no monte, irmão. Eu falei assim, eu quero casar com a japonesa ou a índia. Uma das duas não pode escapar.
Aí arrumei a tal da japonesa, eu quero ir pro Japão, vamos casar. Não, não quero ir pro Japão, não, pode ir sozinho. E Deus também não aprovou, vai embora, boa viagem. E eu tô no monte, de repente eu olho para Francisca no monte, e eu vi ela de véu e grimalda, o Espírito Santo falou para mim, ela é sua esposa. E eu olhei assim e falei, oxe, a mulher tá noiva, como é que Deus fala aqui? Deus falou para mim, fica quieto. Deus toma um vaso para ela, dizendo que o noivo dela traía ela. Não, isso não é nada. Ele chamava Caetano, ela prova aí. E que Deus ia matar ele, irmão. Irmão, eu fiquei assustado, irmão. Porque a gente vem do mundo, pulando o muro, depois chega na igreja, por causa da traição, já ia matar. Eu falei, eu acho que não vou ser crente mais não. E aí, irmão, eu chamava Caetano e falou para ela que ela estava sendo traída. Por isso que Deus falou para mim que ela era minha esposa. Porque o camarada traiu. Irmão, o homem foi viajar. Quando voltou, irmão, voltou casadinho. Foi. Voltou casado, sempre que deixou ela noiva aqui. E Deus no monte, Deus já tinha falado para ela é sua esposa, tá? Por quê? Ele já estava casado. Olha, irmão, que coisa, revelação tremenda. Não, tem que ter segurança, irmão. Forte. Deus me mostrou 2 vezes. Eu olhei de novo, ela é sua esposa. Quando eu fui falar com ela, ela quase expulsou o demônio de mim, irmão. Deus me livre. Eu sou noivo, Deus falou para mim que você é minha esposa. Eu fui falar com meu pai, irmão. O pai dela não era ruim, irmão, era muito ruim. Irmão, era de foice. Não é? Expulsava os genros de foice, irmão. Ninguém tinha coragem de enfrentar. Eu ginjoei, acabei de orar e jejuar só para falar com o velho. E o velho foi falar comigo. Você trabalha? Eu falei, não, já vou trabalhar já. Daqui 15 dias já começo a trabalhar. Você tem casa? Tenho. Mas eu fiz no quintal. Eu tenho casa, eu tenho uma casa já. Mas é do carro, dos pais. Tenho casa já. Aí falou com um monte de coisa comigo, morrendo de medo, porque já tinha expulsado um monte de genro de lá. E aí, irmãos, louvado seja, eu fui casar, eu não sabia como é que casar. Eu cheguei lá e falei, como é que casa? É 111, que era para casar. Eu falei, como é que faz? Eu falei, mas daí Deus usou um vaso, irmão, olha só o vaso, falando para ela que ela ia casar com um homem que não tinha nada. E era verdade. Eu falei, é verdade, é eu mesmo, porque eu não tenho nada mesmo, não. É eu mesmo, só pode ser eu mesmo. Não, e eu do lado ainda. E o vaso dizendo, você vai casar com um homem, e esse mesmo Caetano que falou que o rapaz ia morrer, falou assim, ó, apontou para ela e apontou para mim, ó, Deus tem negócio com você, esse jovem, você, ela com a aliança, e Deus vai matar seu noivo. Irmão, o homem voltou casado, foi viajar, casou lá, deixou ela noiva aqui. Deus já tinha falado para mim que ela era minha esposa. Irmão, o homem pregou. Quando pregou, caiu durinho. Não, o homem morreu, irmão. O homem morreu na mesma hora. Para você ver como é que é o poder de Deus. E aí, casemos. Eu com 15 anos, irmão. Antes de conhecer minha esposa, eu com 15 anos novo convertido, nem conhecia minha esposa. Deus falou para mim, olha, a primeira criança que você vai ter, vai ser uma menina. Irmão, louvado seja o nome de Jesus. Aí a primeira criança veio, e Deus me mostrou, ela com 15 anos, eu estava conversando, de repente, louvado Deus falou para mim, olha, você acabou de conversar com sua própria filha. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, graças a Deus, Deus me deu 2 meninos e uma menina. Louvado seja uma menina e 2 meninos. Graças a Deus, estão tudo casados. Aí começou, louvado seja as provações. Irmãos, eu passei muitas provações grandes, irmão. Provas terríveis. Irmãos. Eu recém-casado, eu peguei a minha casa e coloquei a geladeira nova, algumas coisas, alguns móveis lá, e dei para minha mãe e fui pagar aluguel, irmãos. Eu fui pagar aluguel. Eu mudei 12 vezes, irmão, para um lado e para o outro. Mas a minha maior alegria, irmãos, saber, louvado, a minha mãe deu a casa dela para os filhos, depois alugou, e ficou morando na minha casa da frente, que era 5 cômodos, ficou lá. E para mim, irmãos, eu pagava aluguel. Irmão, eu cheguei a morar, irmão, eu morei em favela, em um cômodo só. E o banheiro tinha que pegar emprestado ainda dos vizinhos. Irmão,
irmão, eu não sabia nem onde morava mais. Eu ia para um carro assim, meus filhos falaram: pai, nós não mora mais lá não, pai. Nós já mudou, eu falei mesmo, eu acostumado. Irmão, eu morei em cima da padaria que não precisava coberta. Que o forno era 11 cômodos. O forno da padaria, irmão, era debaixo da minha casa, irmão. Tanto lugar para colocar o forno da padaria, colocar debaixo da minha cama. E minha esposa fez um escândalo, irmão. A bichinha fez um escândalo, gritando tudo, irmãos. Eu pensei que o ladrão estava entrando por dentro da janela. Quando eu fui ver, irmão, e o escândalo, gritando, irmão, aquele desespero, eu acordei acordado, desnorteado. Quando eu fui ver, irmão, era uma barata, acho que era uma lesma, sei lá, irmão. Eu falei: cadê? Aí. Quando eu fui ver, irmão, uma lesma, irmão, que apareceu lá, uma barata, sei lá o que foi. E a bichinha, irmão, com medo. E o forno embaixo, irmão. Não, e para completar, louvado seja, eu conheci um rapaz que o homem só via, irmão, só via problema. Eu comecei a andar com os irmãos abençoados, muito usados. De repente comecei a ficar igual eles também, metida besta, sabe, irmão? Metida besta. Porque esse irmão ia para todo lugar, ele não cumprimentava, o povo também não cumprimentava. E um monte de coisa. Depois ele foi pregar na igreja, irmão. O primeiro que caiu endemoniado foi ele. Não, foi ele, irmão, que caiu. Aí Deus falou para mim: isso é para você aprender a ser humilde, não se espelhar em ninguém, espelhar em mim. E isso foi uma lição de vida para mim, lição de vida. Porque diga com quem tu anda, que eu digo quem tu és. Anda com o sábio, tornará mais sábio. Jesus disse: se vocês têm que aprender, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrei descanso para as vossas almas. Deus me livrou, irmãos, louvado seja, mais de 15 vezes de hospital. Coloquei, eu tinha uma dilatação nasal, só pneumonia, tive 3 pneumonias. Eu ficava só no hospital, mas Deus tinha promessa. E aí, irmãos, louvado seja Deus, Deus poupou a minha vida de muitas coisas. Eu me lembro que eu fui numa escola, irmãos, quando eu ia saindo da escola, irmão, os ladrões me tiraram o sapato, me tiraram a camisa, deixaram só com as calças, calça jeans, e ainda me bateram. E eu trabalhei, eu era agente da padaria, eu comecei a se vestir bem. Mas eu cheguei, irmãos, para a escola, descalço. Sabe se assim, só de calça, de uma camisa assim, e descalço, sem chinelo, para ir para a escola. Mas mesmo assim, eu ia para a escola sem um par de chinelo. Comecei a trabalhar, depois que eu coloquei umas roupinhas novas, né, louvando com o sapatinho, os rapazes apontou a arma na minha cara, tirou a camisa, tirou o sapato, deixou só com a calça, e foi, irmão. E eu pedi emprestado um conjunto que eu emprestei para um rapaz, falou: ó, empresta para mim uma coisa que eu emprestei para ele, uma calça e uma blusa. Eu falei: empresta a blusa, você está com blusa, eu estou sem blusa. Eu falei: não, agora é minha também, para completar. E no outro dia, o rapaz foi, irmãos, foi com o sapato, tá entendendo, irmão? Com o sapato e a blusa para a escola, tipo, nada acontecendo, irmão, nada acontecendo. Louvado seja o nome de Jesus. Depois, eu e mais 6 rapazes pegamos ele sozinho só, e os rapazes estavam com maldade, eu não era cristão. Eu falei: não, ninguém vai colocar as mãos, tá? Nas mãos de Deus. Ninguém, não coloquei, deixei nas mãos de Deus, e ele recebeu o que merecia para lá. Louvado seja o nome de Jesus. Mais uma coisa, irmãos, uma das provações que eu passei também, louvado seja, eu me lembro também que eu ainda no evangelho, irmãos, eu sentia uma dor, irmão, uma dor insuportável na alma, no espírito. Sabe aquela dor, irmão? Era uma dor. Às vezes eu pregava, eu já estava casado já, mas era uma dor. Eu acho que era depressão, alguma coisa. Mas era muito ruim, eu chorava muito. Era uma dor muito grande que eu sentia dentro de mim, muito grande. Eu não sei se era tal, o que era. Mas eu me lembro quando eu acabei de pregar na igreja, irmãos. Eu desci do púlpito, eu ajoelhei, eu e minha esposa, eu falei: pastor, ora por mim, ora por mim. Irmão, aquele casal
orou por mim, quando ele orou por mim, para você ver a importância da imposição de mãos, a imposição de mãos. A Bíblia diz: imporão as mãos, a mão sobre os enfermos e serão curados. Irmãos, eu sabia, se eu fosse para o hospital, eles iam me dopar de todo tipo de remédio, de calmante, tudo, para ficar dopado. E eu gosto de mais coisas natural hoje. Não gosto muito de remédios, eu gosto mais de coisa natural e me cuido bastante. Mas eu sabia, se eu fosse para o hospital, eles iam dopar eu de remédio, de psicólogo. Mas eu sabia que aquilo ia sair no poder sobrenatural da oração feita por um pode muito em seus efeitos. Aquele casal, que era muito amigo da minha esposa, louvado seja, orou por mim, irmão. Quando eles orou, irmão, quando eu levantei, irmão, eu senti uma paz, irmãos, mas uma alegria, irmãos, uma vontade de viver, irmão, uma satisfação. Aí o Espírito Santo falou para mim: ó, hoje, louvados, essa dor, esse trauma, essa angústia, esse sofrimento sai da sua alma. Louvado, eu coloco uma nova história na sua vida. Louvado, eu coloco uma nova história da sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Aí continuou. E eu tinha muita vontade, irmãos, de ver um anjo, alguma coisa semelhante. Eu estava no monte, irmãos. Primeiro eu vi um vulto, que nem a lâmpada, assim, passando no meio das árvores, assim. Louvado seja o nome de Jesus. E eu continuei orando. Irmãos, era mais ou menos tamanho dessa igreja aqui. Mais ou menos dessa igreja, tamanho de um ônibus. Em cima de uma montanha, da cor da lâmpada, um pouquinho mais clara, aquele ser, irmão. Aquele ser luminoso. E de um tamanho de um campo de futebol, era o resplendor. Eu falei com o Antônio Elis, que dorme no Senhor, eu falei: irmão, você está vendo o que eu estou vendo? Ele falou: Silas, eu estou vendo. Irmãos, eu olhava, não conseguia ver o rosto, eu via só o resplendor. Sabe, irmãos, eu só via. E depois era tipo um sol, assim, aquele negócio que brilhava, assim, muitas luzes. Eu falei: aquilo ali é uma coisa sobrenatural do céu. Aí eu falei: vamos tirar a palavra para ver o que Deus fala. Aí saiu, pois me viste e não criste. Eu falei: irmão do céu, louvado seja o nome de Jesus. Nós vimos algo celestial. Louvado que Deus está confirmando na palavra dele. Louvado que era algo sobrenatural. E depois, irmãos, eu fiquei desempregado, irmão. Irmão, para quem trabalha hoje é difícil. Irmão, eu passei, irmão, provações difíceis, irmão, difícil. De acordar um dia, ter um pão só para dar para os filhos brigar ainda. E eu ficava procurando 10 centavos, que era um pãozinho, era 10 centavos, ficava procurando em paletó, em tudo, em cima de baixo, de cama, de tudo, e não achava. E eu falei: Deus, manda 50 real, Deus. E se o Senhor mandar 50 real, eu vou dar um glória bem alto. Irmão, a minha irmã estava em casa. Ela falou, ela procurou minha casa, irmão, no Novo Grajaú, porque eu mudava direto, mais ou menos onde eu morava. Ela passou, rodou, viu meu carro na frente, falou: ele mora aqui. Ela falou assim: eu estava em casa, Deus falou para mim que era para trazer 50 real para você. 50. Olha, irmão, que Deus tremendo. Aí o Espírito Santo falou para mim: agora você dá um glória. Aí eu cheguei no quintal, irmão. Eu cheguei no quintal, irmão. Eu tinha um glória, irmão, mas tão alto, irmão. Eu tinha um glória a Deus, mas bem alto, assim, para arrebentar tudo. Mas glória a Deus. Por causa de 50 reais que eu prometi que ia dar glória a Deus. E eu falei: se for no ônibus, Jesus, eu me arrependi do voto. Falei: se for no ônibus, se for na rua, se for numa igreja ainda vai. E se for no ônibus, eu falei: onde tiver eu vou dar um glória. E de um prato muito grande. E aí, irmãos, eu estava, louvado seja Deus, mostrou eu dirigindo um ônibus. De repente comecei a dirigir o Santa Fé, que eram umas 80 pessoas. Depois fui para o Novo Horizonte, que eram 90 pessoas. E fui para o Santa Fé de novo, que ali era uma meia dúzia. Depois o pastor
pastor José também deu uma gestão para mim. Acho que umas 20, 30 pessoas que tinha lá. Louvado seja, eu estava no culto, irmão. No culto. Louvado o Espírito Santo, irmão. Eu dirigindo o culto, irmão. O Espírito Santo falou bem, sai daqui agora e vai para a igreja do pastor Joséilton. Eu falei, irmãos, leva minha esposa para casa, tem que sair urgente daqui. O que está acontecendo? Deus mandou eu sair daqui agora, irmão. Ir para o culto do Grajaú. Porque uma vez minha esposa, acho que ela já me conhece já. Nós estávamos quietos em casa assim. Eu falei, se arruma, abre os portão. Deus está mandando ir para a creche agora que as portas vão se abrir. Cira, o que está acontecendo? Não, abre logo e agora. Sai, mundo sai do carro. Irmão, saíram correndo, irmão. Chegou lá 600 vagas, tinha 18 só. Louvado seja, ela pegou o currículo dela, colocou para triturar. E ela ficou sentada lá. Está tudo completo. E ela ficou sentada olhando para a diretora. E a diretora falou, olha, faz outra ficha. Ela fez outra ficha, amanhã começa a trabalhar. Agora vai se aposentar lá. Louvado seja o nome de Jesus. E aí, irmão, começa o quê? Começa, louvado seja o rebuliço. E não é outra coisa, irmão, o quê? A não ser o quê? A mão de Deus, irmão. Quando a mão de Deus está sobre você, pode dormir tranquilo, irmão. E eu, irmãos, eu cheguei na igreja, irmão, desesperado. E no meio do caminho eu falei, Deus, eu estou desesperado. Eu estou desesperado dentro de mim. Porque eu ia casar, irmão. Bom, não faltava. O que faltava? Faltava era tudo, irmão. Tudo. E eu marquei a data pela fé. E minha família, minha própria mãe, me falou, escuta que você está doido. Você não tem nada. Como é que você marca casamento? Eu falei, já marquei para 16 de dezembro. Não. E outra, o negócio vai ser jejum e oração. Irmão, me levaram, louvado, me deram o dinheiro do cartório, me levaram um negócio de roupa, colocaram um negócio de uma borboleta aqui. Disseram que é smoke, assim, sabe? Um negócio, uma faixona assim, um negócio deles. Ganhei 20 caixas de tubaína, mais 100 de 2 litros. Ganhei um bolo de uma fruteira no meio. Ganhei não sei quantos mil salgados. Ganhei um cheque. A minha esposa teve uma visão que tinha um muro. O anjo atravessava a parede com a caixa do outro lado. Quando ela abria a caixa, o vestido de noivo. E a minha família falou assim, eu não vou para o seu casamento para não passar vergonha. Irmão, isso é minha mãe falando. Eu falei, eu vou para a palavra. Deus disse, envergonhados e confundidos serão todos que se irritarem contra ti, tornam-se unados, e os que contenderem contigo perecerão. Eu não te chamei para você passar vergonha, eu te chamei para ser honrado por Deus. Irmão, Deus preparou tudo, e ainda sobrou 200 refrigerantes, e um monte de coisas as pessoas levaram para casa, porque eu vim dar vida e vida com abundância. Deus não vai te deixar envergonhado, Deus vai te deixar envergonhado. E aí eu saí da igreja correndo, eu falei, leva minha esposa em casa, os filharados, os meus filhos, tudo aí, e eu tenho que sair. Eu fui para os Vila São José, estou no Vila São José, e Deus falou assim, sai daqui e vai para o Grajaú, porque estava gostoso, porque era uma festa. Não, vai para o Grajaú. Quando eu cheguei no Grajaú, quando eu dobrei o joelho, quando eu sentei, quem estava dirigindo o pastor José, Silas, Deus falou para mim, que esse ano Deus te tira do aluguel. Irmão, faltando 40 dias. Quando deu 30, dia 31 de dezembro, encostou o caminhão e Deus me tirou. Me tirou o quê? Me tirou do aluguel para a glória de Deus. E aí a porta estava fechada, eu dobrei minha cabeça, coloquei entre as pernas. Depois, irmão, fui para a oração. Porque, louvado, o jejum e a oração, louvado seja o nome de Jesus, move o que? A mão de Deus. Irmãos, eu choramos na rua, porque as portas estavam fechadas. Choramos muito. E aí eu fui para o Monte Sonoberto. Fiquei 3 dias orando a Deus. 3 dias orando ao Senhor. Quando chegou o 3º dia, eu abri a Bíblia, irmão, para que as portas estavam fechadas. Assim, o anjo da Filadélfia que escreve isso, que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, ninguém fecha, e que fecha, ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome, as portas se abriu para mim.
Irmão, as portas se abriu, louvado seja o nome de Jesus, se abriu para mim. Louvado seja o nome de Jesus. E tudo que Deus tinha prometido para mim, Ele cumpriu para a glória de Deus. Ele cumpriu. Se você tem promessa de Deus, louvado seja, descansa no Senhor. Vai dormir tranquilo, viu? Vai dormir tranquilo, que Deus está no controle de todas as coisas. Vai profetizando a sua vitória. Louvado seja, passei provações terríveis, irmãos, terríveis. Muitas provações. Eu já fui rejeitado por pai e por mãe. Já fui cuspido no rosto. Louvado, já queimaram o meu ministério de várias maneiras. Pastor José já acompanhou. Eu fui pregar numa rádio, irmãos, que encostou 2 polícias da Polícia Federal, irmão. 2. E os pessoal tudo de metralhadora, irmão. Louvado seja, não colocaram atrás, colocaram meu filho pequenininho, vendo um monte de homem de metralhadora, assim, de colete e tudo, Polícia Federal. E aí, irmãos, me falou assim, cadê os seus documentos? Eu falei, eu esqueci tudo em casa. Irmãos, quando eu cheguei no Novo Grajaú, irmão, 2 polícias federal, minha casa era de esquina, irmão. De repente começo a olhar, dei uma olhadinha assim, um monte de janela abrindo. Irmão, apareceu tanto curioso, irmão. Encheu de gente, porque 2 picapes da Polícia Federal, eles num portão de metralhadora levantado assim, e entraram dentro da minha casa, irmãos. E era 11 horas da manhã. Eu ia deixar o meu filho com minha esposa para ir para a cidade prestar depoimento. E que eu tinha que esclarecer um monte de coisa lá. Me acusaram um monte de coisa, tinha que esclarecer, Deus ia dar vitória. Irmão, eu tranquilo, mandei os rapazes sentar e perguntei assim, a prova está tão grande. Eu falei, vocês querem tomar alguma coisa? Quer comer alguma coisa? Não, eu só falei, porque não tinha nada em casa não, mano. Não tinha nada não. E só tinha água mesmo, sabe? E o almoço não tinha feito mesmo, graças a Deus. Minha esposa já fazia depois do meio-dia, e eram 11 horas. Aí sentou tudo. Minha esposa, quando chega em casa, irmão, uma multidão de homens lá fora de metralhadora. Aí ela chegou assim, bem tranquila, irmãos. Tinha um soldado, um camarada, eu era o mais atribulado. Bom, Deus mandou dizer isso, ele já sentiu. Aí, quando foi descendo assim, meus filhinhos, começou a ver que não podia ir junto comigo. A minha esposa, você que falou, você falou para se eu ia ser preso com alguma coisa. O meu filhinho, meu bichinho, meu pai está sendo preso, irmão. Eu deixei as crianças e fui lá para a cidade, irmão, naquele camburão. Louvado seja, eu fui para a cidade. O que eu via? Que o inimigo das nossas almas, ele vai fazer de tudo e mais um pouco. Para quê? Para neutralizar você, para parar você. Louvados, para fazer você desistir. Mas uma coisa, já que eu já tinha determinado, irmão, quem tem coisa que é Deus que determina. A Bíblia diz que Deus determinará que a bênção esteja em teu celeiro, e tudo que colocar a sua mão será abençoado. Agora tem coisa que você que tem que determinar. Jó 22, versículo 28 diz assim: determinando tu alguma coisa, sede-a firme, e a luz do Senhor brilhará em teus caminhos. Eu já passei de 30 anos servindo a Deus. Deus já me colocou em grandes lugares, mas também em lugares pequenos. 2, 3, uma pessoa. Eu já fiquei em culto, irmão, em culto, que não tinha ninguém. Você começar o culto, você terminar o culto, e não tem uma alma, louvado, para agradecer a Deus. E aí Deus mandou uma pessoa só. Quando ele passou, eu falei assim: boa noite, Pai do Senhor, irmão Antônio. Irmão, eu nunca tinha visto. O Espírito Santo falou, ele chama Antônio. Eu falei, irmão Antônio. Ele falou assim: a paz do Senhor, boa noite. E não era crente. Aí eu falei, escuta aqui, como é o seu nome? Eu não sabia, eu falei, porque Deus mandou. Eu falei, como é o seu nome? Eu falei, irmão Antônio. Louvado seja irmão Antônio. Aí Deus falou assim para mim: você está sozinho, mas eu estou aqui com você. Sede fiel num pouco, porque sobre o muito eu te colocarei.
Irmãos, eu não vou continuar. O Espírito Santo fale melhor em cada coração. Eu só quero dizer que a Bíblia diz que neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então louvado seja o nome de Jesus. Tudo que vier para você, se você tiver bom ânimo, pode ter certeza que você vai vencer. Porque a tristeza vai vir, vai. O desespero vai vir, vai. A angústia, o trauma, a solidão, louvado seja a depressão, muitas vezes vai vir, vai. Mas se você tiver ânimo, graça, está orando, jejuando, congregando, buscando, louvado, orando de madrugada, indo para o monte, para a campanha, louvado seja o nome de Jesus, se preocupar com os menos favorecidos, pode ter certeza de uma coisa, que Deus será contigo. Que Deus será contigo. E eu falei, Deus, fala, irmão, tive muita experiência com Deus. Eu fui com Deus, falei, Deus, eu ando tão desesperado, Deus. Fala comigo. Hoje, usa um profeta, uma visão, uma revelação, um louvor, qualquer coisa, mas eu quero que o Senhor, eu quero ouvir esta palavra. Eu quero ouvir esta palavra. E quando, irmãos, olha só, quando eu coloquei o primeiro pé na igreja, foi o primeiro pé na igreja, aquele irmãozinho estava cantando com tanta simplicidade. E quantas vezes você fica desesperado, em preocupando o que pode acontecer. Se está difícil, dobre agora o seu joelho e deixa as lágrimas molhar todo o teu ser. Então verás que quando chora, Deus responde, resolve tudo e consola o coração. Sinta esse anjo enxugando o teu rosto. Hoje tu vai com a vitória em tuas mãos. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Levante a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Levanta a mão. Levante a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir,